Garcia, me ouve? Ouço sim, tá ok. Ah, beleza, beleza. Então tá. Se de repente, né, falhar minha voz ou alguma coisa assim, der alguma travada, por favor me avise que eu procuro voltar, tá? Então, como eu estava dizendo, eu fiquei muito alegre, né, em desenvolver esse tema, um tema que foi escolhido pela própria igreja, né, vida saudável através do perdão. E eu trouxe, né, eu coloquei aqui o versículo que tem sido utilizado, né, o pastor, inclusive, recitou ele agora há pouco, na divulgação, né, dessa palestra, que traz um sentido bem espiritual, né, sobre a importância do perdão. E hoje, nessa palestra, nós vamos entender que também existe um sentido relacionado à saúde física e à saúde mental de qualquer indivíduo. É uma relação direta da mágoa, né, e do perdão em relação a essa saúde mental. Então, antes de entrar no conteúdo, eu vou rapidamente me apresentar profissionalmente. Então, meu nome é Júlio César de Castro Ferreira, eu atuo como psicoterapeuta em consultório clínico em Águas Claras, na mesma quadra que mora, né, o pastor Joaquim Vidal, e também ministro programas coletivos, né, treinamentos e cursos para empresas, para instituições, voltado para o desenvolvimento da inteligência emocional ou das competências socioemocionais, ou ainda soft skills, né, que são temas bem atuais relacionados a competências da inteligência emocional, competências relacionadas à parte emocional. Na escola, nós aprendemos muita coisa sobre a parte intelectual, racional, né, e pouco sobre a parte emocional. Né? Então, é um curso que procura trazer o desenvolvimento desse tipo de competência. E também desenvolvo programas individuais, tanto psicoterapêuticos, quanto voltados ao desenvolvimento individual, né, do indivíduo ou da sua própria inteligência emocional. Ok. Uma vez apresentado, vamos entrar no conteúdo em si. Né? Então, vamos começar com o título, As Mágoas e a Saúde Física. Né? E essa frase, ela já deixa bem claro o sentido que nós vamos abordar. Né? O rancor é um verdadeiro veneno para a saúde do corpo. E, de fato, e para entender como que a mágoa, como que o rancor, de alguma forma, influencia as doenças físicas do nosso corpo, ou o estado de saúde do nosso corpo, nós precisamos entender um conceito chamado psicossomática, ou doenças psicossomáticas. Eu acredito que a grande maioria aqui já, né, ouviu esse termo em algum momento, e eu vou tomar a liberdade de trazer aqui uma definição, né, mais clara do que é a doença psicossomática. É uma definição bem geral, no Google vocês conseguem encontrar em sites especializados. Né? Então vamos lá, vamos ler juntos. Ó. As doenças psicossomáticas são causadas por problemas emocionais do indivíduo e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Ou seja, quando o sofrimento psicológico, de alguma forma, acaba causando ou agravando uma doença física. Ou seja, nós entendemos com isso que o sofrimento psicológico ou o sofrimento emocional, o distúrbio psicológico e emocional, de alguma forma, pode gerar doenças físicas no nosso corpo ou agravar uma doença que já exista. E aí, como ele vai desencadear, o tipo de doença que ele vai desencadear, depende da nossa predisposição genética, de cada indivíduo. E como é que isso acontece? Vamos entender assim, de uma forma técnica e prática como isso acontece. É importante observar que todas as emoções, elas geram algum tipo de alteração física no nosso corpo. Né? Seja raiva, seja desejo, seja alegria, seja tristeza, seja medo, são emoções que vão gerar algum tipo de alteração no nosso corpo que fica bem claro para nós. Né? Então, o medo, o nervosismo, né, deixa as mãos trêmulas ou as pernas trêmulas, né? O desconforto intestinal, se você está muito nervoso, o suor frio, né? Ou seja, aquele suor que escorre mesmo você estando com o corpo frio, né? A tontura, né? O choro, que não dá para controlar, a incontingência urinária, né? O famoso mijei de medo, né?
Então, são alterações fisiológicas, né, que acontecem a partir de algum estado emocional. Isso não é diferente da mágoa e do rancor. Né? Toda mágoa, né, todo rancor, ela está relacionada a algum tipo de emoção negativa. Por trás dessa mágoa, muitas vezes existe raiva, existe medo, às vezes existe o ódio, né? E toda vez que esse indivíduo acessa essa mágoa, de alguma forma, a mágoa que não foi elaborada ainda, ele está acessando essas emoções negativas. Ok? E aí, a pergunta que fica é, por que, né, que as emoções geram essas alterações fisiológicas no nosso corpo? E eu vou procurar explicar isso também. E aí é importante entender que o nosso cérebro, ele produz muitos dos hormônios, né, ou produz os hormônios que são liberados na nossa corrente sanguínea. Ok? São chamados neurohormônios. Então, toda emoção, ela libera, em menos de um segundo, algum tipo de neurohormônio na nossa corrente sanguínea. Ok? Seja a raiva, seja o medo, seja o desejo, seja a alegria. Né? Na mesma hora, o nosso sistema límbico, o nosso cérebro, ele libera na corrente sanguínea esse neurohormônio. O que causa, né, essa alteração física do nosso corpo, que leva a gente a chorar, né, a rir de nervoso, a ficar trêmulo, e os sintomas que eu já descrevi. E aí, quando estamos falando de emoções negativas, que são consideradas negativas, como o medo, a raiva, o ódio, a ansiedade, nós estamos falando de descargas constantes desses neurohormônios negativos na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo. E se existe uma constância, né, desse estresse, dessa raiva, desse medo, que isso acontece muito frequentemente, numa intensidade bem alta, existe uma grande possibilidade, uma grande tendência disso desencadear nesse indivíduo alguma doença que ele já tem uma predisposição genética, ou agravar alguma doença que já exista, né, que já esteja em andamento. Então, nós podemos dizer que é dessa maneira que acontece a doença psicossomática, né? Aquela pessoa que é muito rancorosa, aquela pessoa que é muito raivosa, né? Isso literalmente vai servir de veneno para ela. Ok? E é o que está dizendo o próximo slide, né? O constante bombardeio de neurohormônios relacionados a emoções negativas pode influenciar doenças físicas. Né? E logo abaixo, a mágoa que não foi elaborada libera constantemente neurohormônios relacionados a esse rancor e emoções que estão relacionadas, como medo, raiva, ódio, como eu já falei. Ou seja, a pessoa está ali na vida dela, vivendo, aí ela lembra ou entra em contato com a pessoa, às vezes, que gerou, né, o rancor, a mágoa, ou aquela situação, né, e ela começa a liberar esses neurohormônios, ela se emociona. Acho que qualquer um que se proponha em relembrar um evento de forte carga emocional, percebe que as emoções começam a aparecer de novo. Né? Às vezes a nossa mente não sabe a diferença do que você está imaginando e do que você está vivenciando. E acaba liberando, né, os mesmos tipos de neurohormônios na nossa corrente sanguínea. Ok? Muito bem, vamos progredir. Eu convido, né, a todos que estão participando, se surgir alguma dúvida, né, que eu não esclareça ao longo da palestra, procura deixar anotadinha a sua dúvida, que ao final dessa palestra, o Garcia vai abrir, né, para perguntas, né, e eu terei prazer em responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, nós podemos chegar à conclusão, né, junto com esse slide que eu estou mostrando agora, que perdão é uma questão de saúde. Né? E nesse caso, eu expliquei, né, em relação à saúde física, mas também em relação à saúde mental, né? Como está escrito na frase. Lidar com uma mágoa vai além de questões morais ou espirituais. Também, né? Porque é uma questão também de saúde física e mental. Ok? Então, nós vamos procurar entender agora por que também, né, como a mágoa está relacionada à nossa saúde mental. Como é que a mágoa ou o rancor está relacionado a alguns transtornos psicológicos?
né? E eu diria que é algo que eu trabalho constantemente em consultório. Eu diria que 80% dos casos eu preciso conduzir a pessoa a perceber a mágoa existente, que às vezes não está clara, às vezes está no nível subconsciente, e auxiliar essa pessoa a encontrar um autêntico perdão, né, em relação à pessoa ou à situação que tenha gerado a mágoa. Ok? Então, partindo, né, para o próximo slide, para nós podermos entender como a mágoa está relacionada com os transtornos psicológicos, é importante primeiro compreender o conceito de traumas psicológicos. O trauma psicológico pode ocorrer a partir de eventos com grande carga emocional ou eventos constantes com menor carga. Então, por exemplo, um evento com grande carga emocional pode ser um evento de afogamento, um acidente de carro, enfim, algum evento, né, um acidente ali com um animal, um cachorro que morda, né, é um evento que tem um evento único, que tem uma forte carga emocional. Ok? Que está sendo representado aqui pela imagem da esquerda, né? E que pode trazer, né, o transtorno psicológico mais comum para esse tipo de trauma é a fobia. Né? A pessoa desenvolveu uma fobia e aí fica com medo de água, porque sofreu um afogamento, ou tem medo de viajar de carro por causa do acidente. Né? A pessoa pode criar uma fobia a partir desse trauma psicológico, desse evento único. E existe, como eu, né, já expliquei, já apresentei, os traumas que ocorrem a partir de eventos constantes com menor carga. E, nesse caso, são eventos que estão ligados a relacionamentos, às vezes relacionamentos até abusivos. Ok? Como, por exemplo, agredir constantemente, né, um indivíduo, desqualificar, rebaixar, dizer que não é capaz, né, diversos tipos de agressões que podem ser físicas ou verbais, né, que vão impactar a estrutura psicológica desse indivíduo e pode, sim, levar a algum tipo de transtorno psicológico. Ok? Como é o caso que eu estou evidenciando aqui embaixo, dos complexos psicológicos. Ou seja, um indivíduo que está sempre ouvindo você não é capaz, né? Você é um estorno na minha vida, você não está ok, você não é bom, negando ali algum tipo de reconhecimento, procurando agredir, né, ofender, ao longo de algum tempo, né, esses eventos de menor carga podem gerar, sim, um trauma e um transtorno psicológico. Aqui alguns exemplos, né, dessas frases, como não fez mais do que a sua obrigação. Né? Essa frase é uma frase muito conhecida, né? Acho que todo mundo aqui em algum momento já ouviu, né? Eu acho que ela faz parte, inclusive, do nosso inconsciente coletivo, né? Que é uma frase que muitas vezes está baseada numa crença errada, equivocada, de que o elogio deixa a pessoa mole, ou a criança mole. Né? Isso não é verdade. Né? Muitas vezes o elogio ele impacta a autoestima, né? O elogio ele incentiva muito mais do que a crítica. E se a gente considera que o reconhecimento ou se sentir validado é uma necessidade social, né? Negar essa validação é uma violência, né? É uma agressão. Então, outro exemplo, né? Você é um peso na minha vida, né? Que pode trazer ali um sentimento, né, de incapacidade ou de culpa, né? Você não vale nada, né? Um complexo de inferioridade, né? Você não faz nada direito, sentimento de incapacidade, de não conseguir fazer sozinho, né? Você não é capaz disso, você não vai ser nada na vida. Né? Aqui eu estou usando ilustrações com crianças, mas na vida do adulto também isso é ruim. Né? Às vezes o adulto ouve isso de alguém dentro de um relacionamento abusivo, às vezes dentro de um casamento, né? E isso impacta diretamente a saúde mental, pode trazer crise de ansiedade, enfim, diversas consequências e distúrbios psicológicos. E aqui eu estou trazendo nesse slide mais específico a criança. Por quê? Porque a criança ela sente muito mais. Né? A criança ela ainda
está elaborando as suas estratégias de relacionamento, ainda está ganhando experiência, está elaborando a sua personalidade, formando essa personalidade, né? Então, alguns traumas desse tipo que ocorrem na idade infantil, a partir de algumas ações específicas negativas, podem impactar, inclusive, a própria personalidade dessa criança, sendo muito mais difícil de resolver, né, quando estiver na idade adulta, né? Então, dentre elas, violência constante, né? E aí nós estamos incluindo também a tal da palmada para corrigir, né? Que não estou aqui de maneira nenhuma julgando, né, quem já fez, vou dar a palmada, só informando, né, as consequências disso, né, como que é um tipo de violência, no mínimo, está ensinando essa criança a resolver as questões da vida dela com violência, né? Quando ela se sente contrariada ou quer alguma coisa, ela agir com violência, ou dela ser aquela pessoa que morre de medo de violência e com isso não consegue, né, ter uma boa autoestima. A superproteção, que também é horrível, né, dentro do desenvolvimento, que passa para a criança o sentimento de incapacidade, de eu não conseguir sozinho, né, e eu diria que hoje em consultório tem diversos casos assim, né, de adultos que chegam, né, na idade de maturidade, ainda com o emocional de um adolescente, não consegue seguir carreira, é totalmente dependente dos pais, né, e tem total relação com uma superproteção na infância. O abandono, né, seja de fato ou parcial, né, pode gerar aí um complexo de abandono, a inversão de responsabilidade, né, quando o pai ou a mãe cobra muita responsabilidade da criança no nível de adulto, né, numa fase que não é para isso acontecer, né, pode trazer aí diversos tipos de transtornos, de autocobrança, né, enfim. Inclusive, no próximo slide, eu trago, né, alguns tipos, os mais comuns, né, de transtornos psicológicos que têm relação com esse tipo de trauma de relacionamentos abusivos, tá? No caso, são as neuroses, os complexos psicológicos, transtornos de personalidade, transtornos de humor, transtornos de ansiedade e dependência afetiva. Nesse caso, é importante dizer, eu sei que quando eu falo aqui, de repente você está se identificando em estar em um relacionamento, né, onde você sofre esse tipo de agressão, né, psicológica, ou você pode perceber que você causa, né, pode perceber, de repente, que com o filho no passado, né, isso aconteceu, e eu não quero de maneira nenhuma trazer aqui um sentimento de culpa, né, nesse sentido, até porque ninguém é preparado nesse sentido, tá? E o objetivo aqui não é esse. O objetivo é apenas trazer a informação, né, para que você mesmo possa analisar a sua situação, né, e analisar o que vem acontecendo na sua vida. Ok. E esse tipo de transtornos que eu estou colocando aqui, né, em roxinho, eles trazem para a vida, eles impactam a vida de uma forma prática com alguns desses itens que eu coloquei abaixo na cor verde, né, como a baixa autoestima, a falta de confiança, né, uma comunicação ruim, dificuldade nos relacionamentos, instabilidade emocional, baixa determinação, dificuldade para cuidar de si mesmo, né? Só alguns poucos exemplos dos mais comuns, né? Às vezes uma pessoa desenvolve um ou outro, né? Não todos, que acontecem a partir desse tipo de trauma e de transtornos e consequentes transtornos psicológicos. Ok? Vamos para o próximo slide, então. E aí, né? Ok, Júlio, o que o perdão tem a ver com essa história toda? Né? Quando nós falamos de traumas psicológicos que estão relacionados, né, a relacionamentos, inevitavelmente, esse trauma estará ligado a alguém que causou esse trauma, né? E quase que em 100% das vezes, não em 100%, mas na grande maioria das vezes, existe uma mágoa relacionada, né, àquela ação, né, aquilo que a pessoa fez ou não fez, ou falou, né, que causou o trauma. Né, e esse trauma, consequentemente, causou o transtorno psicológico. Então, para a pessoa conseguir resolver o transtorno psicológico, superar esse transtorno psicológico, uma das ações, não é a única, mas uma das ações que ela vai precisar desenvolver
é liberar o perdão para essa pessoa que causou o trauma nela. Seja na idade infantil, seja depois de adulto, né, às vezes dentro do próprio casamento, com um irmão, com alguém da família de origem, com um grande amigo. Né? Se o rancor ainda está ativo, vai ser impossível tratar e curar o transtorno psicológico. E na fase de baixo, né, nós falamos aqui dos transtornos que são os mais comuns hoje em dia. Né? Crise de ansiedade e ataques de pânico, que estão entre os principais males do século, quase sempre tem uma relação direta com alguma mágoa. Algum transtorno que na sua base tem uma mágoa. E só é possível resolver esse transtorno conseguindo, né, se conectar com essa mágoa e resolvendo ela, elaborando ela. E aí, pode ser que agora, né, você que está me ouvindo, possa dizer assim, ok, mas eu acho que eu não tenho mágoa nenhuma. Eu sou uma pessoa que entenda a importância de perdoar, sou uma pessoa perdoadora, e eu acredito que nesse momento eu não tenho nenhuma mágoa ativa no meu sistema. E pode ser que isso seja realmente verdade, né? Apesar de o mais comum ser o contrário, pode ser sim, tem algumas pessoas que têm esse talento natural, essa competência natural, e realmente não guardam rancor, não guardam mágoas, né? E faço votos que seja o seu caso. Mas também devo dizer que existem as mágoas subconscientes, ou seja, são mágoas que estão no nosso sistema, influenciam o nosso comportamento, mas nós não conseguimos perceber que elas existem. Né? E por que nós não conseguimos? E é o que está escrito nessa primeira frase, em roxo. Né? As mágoas subconscientes existem para evitar o conflito com o nosso sistema de valores. O que eu quero dizer com isso? Que, às vezes, para o sistema de valor daquela pessoa, ela já entendeu que ela tem que ser perdoadora, né? Que ela não deve guardar rancor de ninguém, às vezes teve uma criação cristã, né, e aprendeu isso muito bem, mas daí a colocar isso em prática, existe um abismo entre o indivíduo entender, né, que tem que ser daquele jeito, ele realmente conseguir, muitas vezes requer um trabalho aí bem árduo, né, e bastante persistência. Vou dar um outro exemplo, um exemplo mais prático. Existe no nosso inconsciente coletivo, né, o mandamento de honrar pai e mãe. Né? Até quem não é cristão já ouviu, né, esse mandamento e já incorporou isso no seu sistema de valores. Né? Então, dizer que tem raiva do pai, ou raiva da mãe, ou raiva de um irmão, né, é algo, às vezes, para o sistema de valores dessa pessoa, é algo impensável, né, não aceitável. Mas, às vezes, essa mágoa está lá. Né? Mesmo ela pensando assim, a mágoa está lá, a mágoa não foi elaborada ainda. Né? E por ela não querer que essa mágoa conflite com o sistema de valores dela, a própria mente dela vai reprimir aquilo, né? Vai esconder no subconsciente. Então essa pessoa vai ter muita dificuldade de assumir que essa mágoa está lá. Né? Às vezes de alguém que ela tenha uma forte ligação afetiva. Ok? E muito bem, então como é que a gente faz para ter certeza, né, se tem alguma mágoa ativa em relação a alguém, né, que você tem uma ligação afetiva, ou que faça parte do seu círculo de relacionamento, né, mais íntimo, mais próximo? Basta observar se nessa relação acontece com frequência os itens que estão lá embaixo, né, os tópicos que estão lá embaixo em verde. Ó. Agressividade constante, volta e meia, de alguma forma, agride a pessoa, entra numa briga com aquela pessoa, né, com uma certa frequência, impaciência com essa pessoa numa certa frequência, críticas constantes, né, tá sempre criticando, querendo dar uma lição nessa pessoa, né, não tenho mágoa, mas estou sempre criticando de alguma forma. Ou a indiferença, né, e aí eu gostaria de explicar melhor a indiferença, porque é um termo muito amplo, né, mas é importante considerar que por trás de toda a indiferença, seja uma indiferença em relação a alguma coisa que esteja acontecendo, alguma situação ou alguma pessoa, existe uma motivação, existe um motivo por trás dessa indiferença. Ok? E no caso de um relacionamento com uma pessoa, você tem uma ligação afetiva, ou que é uma pessoa
está dentro do seu círculo de relacionamento mais próximo, se você direciona a indiferença para essa pessoa, não quero papo, né? Não quero saber, isso evidencia que por trás dessa indiferença existe muito provavelmente uma mágoa, ok? Que ainda não foi resolvida, ainda não foi elaborada. Ok. Então, vamos progredir. Eu não estou vendo a carinha de ninguém, porque eu estou aqui, né, vendo a transparência, mas se tiver, né, fora aí alguma coisa fora do contexto, ou o áudio falhar, por favor, me avise, tá? Então, vamos falar agora sobre evitar a mágoa. Se a essa altura da palestra, né, nós já entendemos que a mágoa ela é um veneno para o nosso corpo físico, para a nossa saúde física e para a nossa saúde psicológica, então é fácil concluir que o ideal é aprender a evitar se magoar, né? Evitar se ofender facilmente, né, com as situações ou com os outros. E eu diria que uma pessoa que tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, uma pessoa que tem um autoconhecimento comportamental já bem desenvolvido, né, tem uma autoestima bem estabelecida, essa pessoa, ela raramente se ofende ou se magoa com as ações de outras pessoas. Raramente. Né? Enquanto que o contrário também é verdadeiro. Né? A pessoa que se magoa muito facilmente, se ofende muito facilmente, né, com os outros, essa pessoa normalmente precisa desenvolver mais a sua inteligência emocional, precisa muitas vezes ingressar no processo de autoconhecimento comportamental para procurar entender, né, se existe algum tipo de transtorno, se existe alguma carência profunda a ser elaborada, né, que está levando ela a se ressentir, né, a reagir muito facilmente, né, e se magoar muito facilmente. E eu vou tomar a liberdade de trazer aqui 2 versículos bíblicos que evidenciam a importância disso que eu estou dizendo. Né? Então eu vou convidar vocês para lerem junto comigo. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Provérbios 9:11. E o segundo, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Eclesiastes 7:9. Enfim, né, são versículos que procuram evidenciar, né, a importância de desenvolver a própria inteligência emocional, né, de se conhecer melhor, de desenvolver a própria mente, né, ao ponto que você consiga, de fato, lidar melhor, né, com os desafios, com as pessoas que muitas vezes trazem desafios nos relacionamentos, né? Às vezes a própria pessoa tem algum tipo de distúrbio, de transtorno, e é importante, né, desenvolver essa paciência, né, essa inteligência emocional. E aí, ok, né, Júlio, como fazer isso? Como fazer isso? Como evitar se magoar, né, a partir de algumas ações? Desculpa. Eu vou trazer 4 dicas interessantes que podem te ajudar nesse sentido, tá? Se você sentir que é difícil, que está difícil para você colocar em prática, pode ser sim interessante buscar uma ajuda nesse sentido. Infelizmente, ainda existe, né, um pensamento, uma crença coletiva de que terapia é coisa para maluco, é coisa para doente mental, né? E, felizmente, esse conceito vem mudando bastante. Né? Eu vejo que a própria igreja, né, que está realizando agora essa palestra, traz uma visão bem ampla, bem aberta, bem moderna, né, em relação a isso, em relação, né, à importância desse autoconhecimento, de trabalhar a própria mente, né? Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda, né? Sozinho às vezes é difícil. Em outras situações, é possível sim, com algumas dicas, né, conseguir se desenvolver ali sozinho, tá? Então eu vou trazer algumas dicas visando evitar se magoar facilmente. A primeira delas diz o seguinte, ó, avalie se vale o estresse, ou se é apenas orgulho da sua parte. Tem algumas situações com pessoas que você não tem ali uma ligação afetiva, pessoas que você só está vendo naquele momento ali, ela vai passar na sua vida, sabe? Que muitas vezes não vale a pena
né? Você se quer se emocionar, se quer se envolver num conflito com aquela pessoa. Mas eu diria que quando a gente não está atento a isso, a gente tende a fazer isso, né? Tende, às vezes, sem perceber, a entrar num conflito que seria desnecessário, né? E até criar ali uma mágoa que nem precisaria existir, né? E eu vou dar um exemplo aqui bobo, um exemplo bem simples para ilustrar o que eu quero dizer, né? Vamos supor que a pessoa entra numa loja para fazer uma compra e ela tem a expectativa que o vendedor vai tratar ela com simpatia, vai ser receptivo, vai ser prestativo, né? E aí, quando ela entra, esse vendedor não faz isso, né? Esse vendedor frustra as expectativas dela, né? E aí é mal-humorado, não é muito prestativo, responde ali meio entre os dentes, né? E aí essa pessoa ela pode, de início, ter o sentimento de insatisfação. E veja que sentimento ainda não é emoção, tá? O sentimento está no nível racional ainda, né? Está ali no pensamento, ok, poxa, essa pessoa está me tratando, né? Não está sendo receptiva, né? E te gerar um sentimento de insatisfação com isso. Nessa hora, né, se você consegue fazer essa avaliação, né, naquele momento, em tempo real, você vai conseguir não se chatear, não entrar ali num conflito com esse vendedor, né? Você vai pensar, ok, né, vale a pena? Vale a pena, de repente essa pessoa dormiu mal, está com problema em casa, né? Vai valer a pena eu entrar num conflito, eu chamar a atenção dele, né? Dizer, pô, o que é isso? É assim que se atende o cliente, né? Muitas vezes não vai valer a pena, né? E nessa situação a gente consegue, se perguntando ali, né? Ok, vai valer a pena eu me envolver, eu me sujar, né? Por isso? Não, não vai valer a pena, né? E aí você consegue evitar ali um conflito, evitar uma mágoa, né? E evitar despejar no seu corpo alguns tipos de neurohormônios, né? Que não fazem bem, né? Ok, vamos para a segunda dica. A segunda dica diz o seguinte, ó, elabore a situação. E aí, entre parênteses, quando não existe a intenção negativa. Às vezes, uma pessoa próxima, uma pessoa querida, uma pessoa que você tenha, né, algum vínculo afetivo, ela pode fazer alguma coisa, isso acontece muito, né, que te desagrada, né? Alguma coisa que até te deixa com raiva na hora, né? Faça você se sentir frustrado. E quando a gente vê, já aconteceu, né? Quando a gente vê, às vezes não dá tempo de se perguntar se vale a pena, né? Quando é alguém que tem um vínculo emocional, afetivo maior com a gente, a tendência é a gente se emocionar mais fácil, né? Então, quando a gente vê, já foi, já aconteceu. Mas, se você consegue elaborar a situação antes de reagir, né? Ok, a raiva está aqui, estou sentindo a raiva, estou sentindo a frustração, né? E é importante admitir que a raiva está ali. Como que eu vou lidar com ela? Essa pessoa teve a intenção? Às vezes ela não teve a intenção, às vezes ela fez sem querer, por desatenção, né? Então, nessa hora, se ela não teve a intenção, é possível, sim, né, você dar um passo atrás e falar, ok, né, não vou entrar num conflito, não vou ficar magoado, porque ela, né, realmente não tinha a intenção de fazer, né? Vou dar um outro exemplo bobo aqui, né, o simples. Uma pessoa que tem alguns amigos, né, e ele sempre deixou claro para esses amigos que ele não gosta de pimentão. É um exemplo bem bobo, né? E aí um desses amigos chama ele para um jantar na casa dele, ele vai, né, todo feliz, e chega lá, ele serve, né, um prato cheio de pimentão. Aí quando esse cara coloca na boca, fica com raiva, nossa, caramba, meu Deus, quanto tempo, né? Ele serve um negócio cheio de pimentão, né? E ele pode ficar com aquela raiva interna, né? Mas se ele elabora, né, ele pode elaborar e falar, ok, peraí, deixa eu analisar direito aqui a situação. Esse meu amigo é super desligado, é o mais desligado de todos, né? Muito provavelmente ele nunca percebeu que eu falei que eu não gosto de pimentão, né? É claro que ele não fez isso intencional, né? Poxa, me chamou aqui com uma boa vontade, né? E aí você, né, consegue elaborar e não vai criar uma mágoa, né? Mesmo que a raiva já tenha se manifestado, mesmo que o medo, né, ou alguma emoção negativa, tá? Vamos para o terceiro passo aí, a terceira dica, né? Imponha-se. E aí eu vou explicar isso, né? Entre parênteses, quando existe a intenção negativa. É muito comum também, né, dentro de uma relação com alguma pessoa que você tem ali uma carga, né, uma ligação afetiva forte,
dessa pessoa fazer alguma coisa sim com a intenção de te machucar, né? Com a intenção de te boicotar, de te sabotar, né? De, às vezes, te controlar, te criticar. Por mais que a gente não queira, isso acontece, né? E aí, nesse caso, quando você percebe que a pessoa fez realmente alguma coisa com essa intenção, uma intenção negativa, né? Para ela foi positiva, né? Mas para você foi negativa. Você sente que ela passou um limite que ela não deveria, de respeito, né? É muito, muito importante que com toda educação, com toda calma, você se imponha. E você diga para ela, olha, fulano, isso que você fez aqui, eu não gostei, né? Você me desrespeitou, você passou um limite que eu acho que você não deveria ter passado, né? Isso me machucou, né? Eu estou chateado com o que você falou, com o que você fez ou com o que você não fez, né? E eu quero te pedir que você, por favor, não faça isso nunca mais. Eu não vou aceitar. Você quer manter uma boa relação comigo, por favor, não faça mais isso. E eu volto a frisar que é importantíssimo que seja de uma forma calma, né? Se você fala de uma forma agressiva, a pessoa do outro lado já se fecha e aí, né, não vai resolver, só vai criar, né, mais estresse. Fale de uma forma calma, mesmo que a pessoa do outro lado se irrite com o que você falou e não aceite muito bem, né, e que vire as costas, mas você deu o seu recado, né? E a partir dali, eu garanto que você não vai ficar com aquele sentimento de caramba, né, né, com raiva da pessoa, né? Você colocou para fora ali o que você sentiu, o que você pensou, né? E se ela ficou chateada com você, aí ela vai ter que elaborar de alguma forma, procura ajuda, né? O importante é você não ficar, não engolir aquilo, tá? E pode ser, é importante também dizer, que na hora do calor do momento, você se emocione muito e não consiga elaborar as palavras, não consiga, né, você perceba que você não vai conseguir falar com calma, né? Nesse caso, dá um tempo, encerra ali a conversa, né? Se acalma, né? Que seja no dia seguinte, quando você sentir que você está mais calmo em relação àquilo, elabora o roteiro de como você vai falar, procura a pessoa, vem cá, quero falar contigo sobre o que aconteceu ontem, e diga para ela tudo o que você tem que dizer, ok? Esse é um passo importante para não guardar o rancor, não guardar a mágoa, né? E você ficar bem com aquela situação e com aquela pessoa, mesmo que ela continue, né, cometendo os mesmos erros. Ok. E, por fim, o quarto, né, busque mentalmente os pontos positivos da pessoa. Esse é muito interessante nos casamentos, né? Às vezes, dentro do casamento, né, é muito comum o cônjuge fazer alguma coisa, às vezes pequena, mas que incomoda, que irrita, né? E que às vezes a gente já falou 1000 vezes, e que não adianta mais, né? É aquilo que a gente às vezes é melhor deixar para lá, né? Então, nesses casos, você sente uma irritação, né? Uma técnica muito interessante é você começar a listar as qualidades daquela pessoa. Porque apesar daquilo que ela fez, ela tem essa qualidade, ela representa isso na minha vida, ela faz isso por mim, ela me ama, e você começa, né? Vamos trazer de novo o exemplo aí do amigo que convidou para o jantar, né? Nessa elaboração interna, eu posso ainda pensar, olha, eu não sabia que eu não gostava de pimentão, e ele é um cara gente boa, é um cara afetuoso, é um cara que me convidou de todo bom grado aqui para jantar na casa dele, abriu as portas, é um amigo que eu posso contar sempre. E aí o lance do pimentão simplesmente se dissolve, né, com essa técnica. Ok? Então fica aqui, né, essas 4 dicas, né, para evitar elaborar mágoa, guardar rancor, né, resolver na hora, né? Até porque depois que ela se cria e se consolida, é muito mais difícil resolver, tá? E volto a dizer, se você sentir que você está tendo dificuldade, procure ajuda, né, procure terapia, e eu garanto, né, que você vai ter uma melhora, né, um crescimento muito interessante nesse sentido. Ok? Vamos progredir. Vamos falar agora do falso perdão e o autêntico perdão. O falso perdão é o conhecido perdão da boca para fora, tá? Muitas vezes nós estamos inseridos, né, num tipo de relacionamento que nós temos que lidar com aquela pessoa. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é o pai, é a mãe, é o irmão, é um amigo querido, né, e que
inevitavelmente, nós temos que ter contato com aquela pessoa, né, volta e meia. A questão social, né, nos leva a ter contato com aquela pessoa. E aí, às vezes, a gente é pressionado, nós somos pressionados, né, em dizer, não, tudo bem, eu perdoei, está perdoado, tá perdoado. Né, e até volta a falar com a pessoa, né, para algumas questões, mas, às vezes, esse perdão de fato não aconteceu. Esse perdão, esse rancor ainda está lá. Né? E como é que a gente consegue perceber, né, que esse rancor ainda está lá? E aí eu vou trazer de novo, né, aqueles itens que eu falei lá atrás, na mágoa subconsciente, né, que é agressividade constante com essa pessoa, impaciência constante com essa pessoa, críticas constantes, indiferença, né, não necessariamente os quatro juntos, tá? Às vezes pode ser separado, às vezes só tem indiferença, né? Depois daquela situação, não, eu perdoei, mas não quero papo, né? A pessoa passa, ela evita falar, evita conversar, não aceita convites, né? Tem a indiferença. Mas a principal delas, e que é comum em todos os casos, é a pessoa sempre relembrar e comentar com certa frequência sobre o evento que gerou a mágoa. Né? Seja com a própria pessoa, lembra aquela vez que você fez aquilo, né, que me magoou, né? Voltar lá atrás, né, no que aconteceu. Ou ela comentando com os amigos, com outras pessoas, no momento ali que ela está abrindo o coração e falar, nossa, quando era, né, lá atrás, essa pessoa fez isso comigo, me machucou, me abandonou, me agrediu, né? Ou seja, se ela precisa ainda falar sobre aquilo, isso indica que essa mágoa ainda não foi elaborada. Quando nós falamos sobre isso, né, com outras pessoas, é a nossa mente tentando elaborar aquilo que precisa ser elaborado. Né? Então, a pessoa, volta e meia, revisita aquela mágoa, né? Revisita aquele evento. E, inevitavelmente, libera aqueles neurohormônios, né? Entra em contato com raiva, né? com nojo, com medo, né? E às vezes até com ódio. Né? Então, essas são algumas dicas, né, que evidenciam que o verdadeiro perdão ainda não aconteceu. Né? E como é que a gente sabe que o perdão aconteceu? É ao contrário do que está aqui. Né? Especialmente quando essa pessoa não mudou em nada. Né? Às vezes você perdoa a pessoa e a pessoa continua do mesmo jeito, né? É capaz de fazer as mesmas coisas. Né? E aí você percebe que mesmo essa pessoa não tendo mudado, mesmo essa pessoa às vezes repetindo alguns erros que te magoaram lá atrás, você não se magoa mais. Né? Você tem paciência, né? Você entende, né, o que acontece, você não se envolve em conflito, não, né? Enfim, você consegue de fato perceber que o perdão aconteceu. Né? Aquilo não mexe mais com você, você não quer mais conectar a dor, né, referente àquele evento. E aí tem a ver com essa frase embaixo, né? O autêntico perdão depende de compreensão e compaixão, mesmo quando não existe mudança por parte do outro. Né? Então, nós podemos dizer que o perdão é como se ele fosse uma plataforma. E para você manter esse verdadeiro perdão, né, firme, tem que ter esses dois pilares: compreensão e compaixão. E eu vou explicar, né, mais claramente como é que é isso. Se você entende a história dessa pessoa, se você entende que essa pessoa que foi agressiva com você, ou que foi controladora, né, ou que te abandonou, essa pessoa provavelmente passou por coisas parecidas no passado dela. Provavelmente ela teve uma criação agressiva, lidou com pessoas agressivas, lidou com abandono, né, e com todas essas coisas que ela passa para frente, né, que moldaram a personalidade dela, que moldaram os dramas que ela vivencia. Ok? E quando você entende isso, quando você entende essa história, quando você entende tudo que levou ela a ser e agir daquela forma, é possível você liberar compaixão para ela. Né? Atingir uma compaixão em relação a essa pessoa. E quando isso acontece, você consegue liberar o perdão, o autêntico perdão. Eu vou dar um exemplo, e eu vou convidar cada um que está aqui ouvindo a fazer essa pesquisa no Google, né, sobre esse caso que eu vou citar agora. É um caso de uma menina chamada Beth Thomas. É uma menina, faz parte de um documentário, tá? O documentário se chama A Ira de um Anjo.
E esse documentário fala sobre essa menina, sobre essa Beth Thomas, de 6 anos. Hoje ela é adulta, né? Na época ela tinha 6 anos. Que era uma menina psicopata, né? No documentário, né, a gente vê ela falando, ela é entrevistada e ela fala, né, que ela tem vontade de matar o irmão, tem vontade de matar os pais, né? Ela machuca os pets da casa, o cachorrinho, né, propositadamente, né? Os pais têm que esconder facas dela, têm que trancar a porta do quarto à noite, os pais adotivos, né? E aí, a gente já pode pensar assim, inicialmente, nós temos a tendência, né, num primeiro julgamento, de, nossa, que menina doida, né? Como é que uma pessoa dessa vem ao mundo, né? Como é que existe isso? Né? Uma criança de 6 anos. E se você vê ela falando na entrevista, calma que ela fala, sabe? Que ela é capaz, sim, de fazer, e que se ela tiver a oportunidade, ela vai fazer, né? E aí, quando nós temos a oportunidade de entender a história dessa criança, de entender que ela, quando tinha 1 ano e meio, foi abandonada pela mãe, e foi violentada sexualmente pelo pai, várias e várias vezes, né? Depois abandonada em lar adotivo, né? É quase impossível a gente não se encher de compaixão, né, por essa criança, e entender por que ela se tornou esse monstro, né? E com a compaixão adequada, né, e com o perdão adequado, essa criança foi tratada e hoje é uma adulta, tem sucesso na vida, né, trabalha como terapeuta com outras pessoas, né, mas em dado momento da vida, ela, né, foi considerada uma psicopata, né? Isso não é diferente, muitas vezes, com as pessoas que nos magoam, né? Muitas vezes, quando nós buscamos compreender por que aquela pessoa é daquele jeito, não é simplesmente porque ela é má, ou porque ela, né, quer realmente de derrubar, né? Muitas vezes as coisas acontecem no nível até inconsciente. Ela, quando vê, já fez, já está fazendo, né? E quando a gente compreende isso, quando conseguimos compreender isso, o verdadeiro perdão acontece, a compaixão acontece. E aí, nesse clima aí de perdão, né, eu gostaria de evidenciar, né, pode ser que, de repente, mesmo, né, ouvindo essas questões que eu trouxe, você possa estar dizendo para você mesmo, será que é tão importante assim mesmo? Né? Aquela pessoa, eu não quero nem imaginar, né, eu perdoando ela. E é importante dizer que perdão não quer dizer conviver com essa pessoa, né? Às vezes você perdoa, às vezes você tem que perdoar uma pessoa, inclusive, que já partiu, né, que não está mais aqui. Esse perdão, ele é interno, né? E se ainda existe dúvida da importância do perdão, né, é importante ouvir a opinião do próprio Mestre Jesus a respeito, né? Nesse versículo que eu vou ler junto com vocês agora. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro estava se achando muito generoso, né, com 7 vezes. E Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. Por que Jesus falou isso? É um sentido tão somente espiritual? Eu acredito que vai além do espiritual, né? Jesus entende, né, que a nossa felicidade, né, nos sentirmos plenos, depende de relacionamentos saudáveis. Né? Nós somos seres sociais, né? Sozinhos não chegamos a lugar nenhum. Né? A pessoa rancorosa, a pessoa que não consegue perdoar, que se ofende facilmente, se melindra facilmente, né? O destino dessa pessoa é a solidão. E sozinhos nós não conseguimos ser felizes, de maneira nenhuma. Muito bem. Então, nesse final, nós estamos chegando no final, né, dessa palestra, eu gostaria de propor, né, a quem está aqui presente, uma atividade, tá? Uma atividade que tem o objetivo de ajudar nesse perdão. Ok? Então, nesse momento, nesse clima, né, de perdão, né, de querer encontrar dentro de si, né, ou querer olhar, né, para alguma mágoa que exista dentro de você, eu te convido a trazer a sua mente para o presente agora, para o agora, né, e se perguntar sinceramente: ainda existe alguém
né, que eu sinto que eu preciso liberar perdão. E se para você não está claro, procura aplicar aquela regrinha, aquelas dicas que eu, né, citei. Tem alguém próximo que eu estou sempre me envolvendo em conflito, né, que eu estou sempre de alguma forma criticando, que eu estou sempre de alguma forma agredindo, que eu procuro direcionar indiferença, né, ou não quero saber dessa pessoa, né? Se existe isso, é muito provável que a mágoa ainda esteja ativa, né? Eu te convido nesse momento a pensar um pouco, né? Eleger essa pessoa, né? Claro, se houver, não quero que você force nada. E se existir essa pessoa, se você sente que tem, eu vou te convidar a desenvolver essa atividade, né, que eu vou ensinar agora, que se chama Carta da Catarse e do Perdão. Na psicoterapia, catarse é colocar para fora, é o ato de colocar para fora essas mágoas, expressar essas mágoas que muitas vezes estão entaladas. E como é que isso vai acontecer? Eu vou te convidar a, no seu momento íntimo, não agora, no seu momento íntimo, em oração, em interiorização, né, você escrever uma carta para essa pessoa. Essa pessoa ela já pode ter ido, né, pode não estar mais entre nós, tá? Não tem problema, até porque você não vai mandar essa carta de fato, tá? Mas você vai escrever como se fosse enviar, ok? E nessa carta você vai, no formato de carta mesmo, né, prezado fulano, você vai dizer para essa pessoa tudo que ela fez que te machucou, as coisas que ela fez, né, que te trouxeram dor, né, o tipo de prejuízo que isso causou na sua vida, né, às vezes por ela ter te desqualificado, te rebaixado, né, você desenvolveu uma baixa autoestima e hoje você sente, né, que você tem dificuldade, tem uma baixa autoconfiança, né, que as coisas não acontecem na sua área profissional, pela sua insegurança, enfim, despeja nessa carta. E aí é importante dizer que sem paninhos quentes, sem passar pano, né, do jeito que vier do seu coração, você vai expressar. Mesmo que venham algumas palavras mais fortes, escreva, diga. Né, você me machucou, e você foi, né, mal, você foi isso, você foi aquilo. Né, diga, escreva tudo. Né, nessa primeira parte. E na segunda parte, né, você vai dizer, né, porém, eu entendo você, né, analisando a sua história, analisando quem você é, né, e tudo que você passou, eu entendo por que você agiu comigo dessa forma. E eu te perdoo. Eu vou passar aqui para o próximo slide, tá? Que é o modelo, né, base dessa carta. Ok? Vou ler com vocês rapidamente. Ó. Prezado fulano, venho através desta dizer tudo o que você fez que me machucou e todos os prejuízos que isso gerou em minha vida. Por outro lado, eu entendo tudo que te levou ou ainda leva a agir assim. E por isso eu te perdoo. Direciono para você toda a minha compaixão. Depois que você escrever essa carta, eu vou te convidar a guardá-la, ok? E volta e meia, né, deixa ela num local que você consiga vê-la, né, ou achá-la mais facilmente. Volta e meia, leia essa carta no seu momento íntimo. E sinta, né, o que vem para você. Se você lê essa carta e você percebe, né, inclusive no relacionamento com essa pessoa, né, que você está mais paciente, que você não cai mais em desafios de conflito com ela, né, você consegue se manter estável, consegue se manter controlado, né, isso indica que o perdão de fato aconteceu. Né, o autêntico perdão se estabeleceu. E aí, nessa hora, você vai ou queimar essa carta, ou vai rasgar ela bem pequenininho, né, de uma forma bem introspectiva, né, como um símbolo, né, desse ato de perdão. Okay? E o nosso inconsciente entende isso. Né, esse símbolo, essa âncora, né, ela ajuda a solidificar esse perdão, né, a processar esse perdão. Aí você rasa ou queima, né, e deixa ir de uma vez por todas. Ok?